Uma grande preocupação da pessoa que faz a prótese total do quadril é se ela vai conseguir corrigir a diferença de comprimento de pernas que ela já tem, ou então se essas pernas vão ficar do mesmo tamanho depois da cirurgia. Mas a partir de quantos milímetros você deve se preocupar de ter diferença entre uma perna e outra? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te responder essa e outras dúvidas que você possa ter. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado em cirurgia do quadril, e tenho um canal há mais de 2 anos trazendo vídeos semanais para você sobre as principais doenças e tratamentos dessas doenças que ocorrem ao redor da articulação do quadril. E é com muita alegria que eu venho anunciar que esse é o vídeo de número 100. Isso mesmo, nós temos 100 vídeos no canal. E isso tudo é graças a você que é inscrito nesse canal. Nós somos mais de 13 mil pessoas e esse número só vem crescendo graças a você que compartilha esse vídeo, que curte aqui embaixo, que deixa seus comentários, que tira suas dúvidas. É para isso que existe esse canal e eu vou continuar com esse trabalho enquanto eu achar que seja necessário. Agora eu quero te pedir um último favor. Por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos umas 5 pessoas. Pessoas que você saiba que se interessam por cirurgia do quadril ou que tenham problema no quadril e que vão se beneficiar com o conteúdo desse canal. Vamos tentar fazer esse canal chegar a 20 mil inscritos logo logo. Eu tenho certeza que eu posso contar com a sua ajuda. Agora voltando para o assunto do vídeo. A partir de quantos milímetros eu tenho que me preocupar de diferença de perna entre uma perna e outra? Ou então, a partir de quantos milímetros você tem um problema e o seu quadril, o seu joelho, sua coluna podem vir a sofrer dor quando que a gente começa a ficar sintomático por conta de uma diferença de comprimento de pernas. Então, tem vários autores ao redor do mundo tentando buscar essa resposta. E eu selecionei alguns artigos para me basear nesse vídeo, para tentar responder para vocês com estatísticas e com dados qual é a diferença que deve te preocupar. Primeiro de tudo, eu considero que um planejamento pré-operatório adequado é a chave do sucesso de qualquer cirurgia. Então, respondendo já a você que está ansioso, será que a minha perna vai ficar igual após a cirurgia do quadril? Isso depende muito do planejamento pré-operatório e se esse planejamento é bem executado no momento da cirurgia. Mas o objetivo da cirurgia é te deixar com um quadril sem dor, um quadril estável e, a meu ver, como terceira prioridade é você deixar as pernas iguais. É lógico que eu tento atender essas 3 prioridades em todas as minhas cirurgias, mas eu vejo que, até por conta desses dados científicos, que a gente não precisa ficar tão obcecado com o tamanho das pernas assim ao final da cirurgia, desde que os objetivos principais tenham sido cumpridos, que é um quadril sem dor e um quadril estável, uma prótese que funcione bem e que reproduza a anatomia normal do paciente operado. Agora eu vou colocar um dado que pode surpreender muita gente. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar encucado depois de ouvir isso. 90% das pessoas ao redor do mundo têm diferenças de comprimento das pernas. Então, pasmem, só 10% das pessoas ao redor do mundo têm as pernas exatamente iguais em comprimento. Se a pessoa nunca teve nenhum sintoma, nunca sentiu dor e nem teve alteração de marcha, né, da forma de caminhar por conta dessa diferença de membros, ela nunca vai se incomodar com isso. Por isso que as pessoas tendem a nem reparar no tamanho do comprimento das pernas se essa alteração é assintomática. Agora, o que parece existir de consenso é que uma discrepância de comprimento de membros acima de 2 centímetros pode ser um problema para você. Há uma evidência de que discrepâncias maiores que 5 milímetros já podem causar dor no quadril, joelhos e na coluna lombar baixa. Mas por que existe essa fixação com a diferença de tamanho dos membros inferiores? Eu vou tentar te explicar isso com dados científicos. Tal Roth e colaboradores demonstraram que a discrepância de comprimento dos membros
pode estar associado a uma doença no quadril, especialmente no lado mais comprido. O estudo demonstrou que o lado mais longo promove algumas alterações posturais que levam a cabeça do fêmur a ficar mais descoberta, como se fosse uma displasia do quadril. E essa displasia do quadril é fator de risco para desenvolvimento de doenças, de artrose no quadril. Então veja, alterações de comprimento dos membros pode levar a doença no quadril, sim, isso está comprovado. Mas nesse caso, no lado mais comprido, a perna mais longa sofreu mais na articulação do quadril. Isso é diferente para o joelho. O joelho costuma apresentar mais problema na perna mais curta, por características dessa articulação. E os causos, as palmilhas, será que a gente precisa compensar essas diferenças logo para a pessoa não desenvolver uma doença na articulação do quadril? Existe pouca evidência que sim. Reunindo vários estudos na língua inglesa, o que se concluiu é que diferenças maiores que 5 milímetros podem ter um benefício a curto prazo na questão da dor lombar baixa. Então, sim, se a pessoa sente uma dor lombar baixa, você colocar uma palmilha ali, compensar o lado mais curto, pode ajudar a diminuir essa dor. Mas no longo prazo, não temos uma evidência tão boa assim de que vá ter alguma mudança significativa no quadro de dor desse paciente. Agora, por que as discrepâncias de comprimento dos membros inferiores após uma cirurgia do quadril incomodam tanto o paciente? Geralmente, quem faz a cirurgia por desgaste da articulação do quadril tem a perna doente um pouco mais curta. Podem ser 4, 5 milímetros, que é a quantidade normal de cartilagem que a gente tem na articulação do quadril, que gastou totalmente, ou pode ser até uma discrepância maior, conforme o estágio da doença e o tempo que a pessoa demorou para procurar atendimento e para procurar a resolução cirúrgica do problema da artrose do quadril. O normal se a pessoa não tem doença na articulação do quadril, é não ficar olhando para o quadril, olhando para o tamanho das pernas. A pessoa vive a sua vida normalmente. A gente começa a se preocupar com essa questão de comprimento quando a dor começa a ficar diária, começa a ficar frequente. Aí você fica naturalmente tentando achar uma causa para essas dores estarem te atrapalhando tanto. É natural que você comece a se olhar mais no espelho, a olhar o tamanho das pernas, a altura dos joelhos, à medida que você ficou doente, que você começa a sentir dor e lembrar o tempo todo desse quadril. Depois da cirurgia, ocorre a mesma coisa. Geralmente a dor vai embora, some com um piscar de olhos. Mas a pessoa começa a reparar, poxa, será que ficou 1 milímetro maior, meio centímetro maior? Será que essa aqui está mais curta, essa aqui está mais longa? A pessoa fica até meio obcecada, porque está no período de recuperação e você está focado nisso, você está só pensando em melhorar e voltar à tua vida anterior. Provavelmente, durante toda a sua infância, adolescência e início da vida adulta, você nunca reparou no tamanho das pernas. Muito provavelmente você está entre a grande maioria da população que já tinha uma diferença de membros, mas nunca precisou se preocupar com isso. Depois da cirurgia ocorre a mesma situação. Você começa a reparar também muito na sua perna e muita gente se preocupa se não tem aquela simetria absoluta, se a perna não fica totalmente ali no esquadro, como dizem, né? Mas a minha função aqui é te mostrar o que é normal e a partir de quando você precisa se preocupar. Fique tranquilo, tranquila, que pequenas diferenças de comprimento dos membros inferiores são comuns e não existe uma urgência de compensar essas diferenças. Por isso não precisa sair correndo depois de uma cirurgia pensando, puxa, minha perna está torta, minha perna está maior uma que a outra, deixa eu colocar uma palmilha, calcular um calço. Isso às vezes pode até prejudicar a recuperação da tua cirurgia. Às vezes as pernas estão do mesmo tamanho, mas a sua bacia está torta. E essa deformidade foi adquirida ao longo dos anos. Então, como essa mudança postural, essa adaptação foi adquirida ao longo dos anos, é natural também que ela não seja corrigida instantaneamente.
O corpo leva um tempo para se adaptar à prótese, se adaptar à nova situação das suas pernas e leva um tempo também para corrigir essas alterações posturais. Mas fique tranquilo que em torno de 1 ano, até um pouco menos, essa situação vai ser corrigida, na grande maioria dos casos. Um calço, uma palmilha, ele pode te dar até um conforto momentâneo, mas ele vai exigir uma adaptação de todos os seus calçados e pode te causar um desconforto quando você está usando um chinelo ou então quando está andando descalço na sua casa, fora dela. Você sempre vai sentir aquela necessidade de estar usando o calço porque você não fez essa adaptação postural necessária. Você, logo que sentiu uma diferença de comprimento, já procurou corrigir ela com a palmilha. E isso, a meu ver, é errado. Por isso eu devolvo uma pergunta para você. Se 90% das pessoas têm diferenças pequenas dos membros inferiores, será que você precisa sair correndo de uma cirurgia do quadril com 3, 5 milímetros de diferença entre os membros e já corrigir uma palmilha? Minha opinião é que não. Eu gosto de tranquilizar meus pacientes e indico os calços apenas nos pacientes que após 1 ano da cirurgia continuam sintomáticos. Tem alguma dificuldade para andar, uma dificuldade de adaptação, não estão conseguindo evoluir na fisioterapia a contento, aí sim, aí eu acho que compensa fazer esse tipo de adaptação. Mas na grande maioria dos pacientes isso não é necessário. Tenha paciência, procure se adaptar melhor com a sua cirurgia, dê tempo ao tempo, que você não vai ter mais essa preocupação de discrepância de comprimento dos membros. E aí, consegui te ajudar? Consegui te deixar mais tranquilo sobre as diferenças entre um membro inferior e o outro? Espero que sim. Então tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!